Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E o Bitcoin, o presente de Natal chegou cedo, pessoal. Ele rompeu a região dos 50 mil dólares, está se mantendo e lutando fortemente acima disso. E a gente sabe que quanto mais ele subir, maior a probabilidade de continuação de tendência. Enquanto isso, os mercados internacionais seguem subindo pelo seu terceiro ou quarto dia consecutivo. Hoje nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo esse movimento de alta, tanto dos mercados tradicionais quanto do mercado do Bitcoin, fazendo uma análise sentimental, uma análise gráfica. Está passando também alguns pontos fundamentalistas muito importantes que eu quero comentar com vocês, tá? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Então bora metralhar informação nesse canal. Galera, o Papai Noel passou mais cedo aqui no escritório e ele me deu de presente esse gorrinho aqui cheio de estrela. Olha que bonitinho. Ele falou que se eu usar esse gorrinho aqui ao longo do vídeo do Natal, o Bitcoin ele vai chegar nas estrelas igual tem nesse gorrinho. Então, Feliz Natal aí para todo mundo e vamos ver o que o Bitcoin vai arrumar ano que vem. E se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a se inscrever. Aqui eu faço análises diárias como essa, mas sem esse gorrinho aqui. Comentando sobre pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise sentimental, análise gráfica e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer pra gente. E no mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo, né, me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá eu tenho o canal do Slack, lá eu tenho o meu Instagram, eu tenho o meu Twitter, redes sociais onde eu sou muito mais ativo e dou continuidade para as análises que elas são postadas aqui. Além do mais, tem o meu grupo de investimentos 100% gratuito numa plataforma chamada Slack, que o link também está aqui embaixo na descrição. Beleza? Então vamos começar falando de alguns pontos fundamentalistas bacanas aqui que eu quero passar para vocês, que é o total de endereços de pessoas que estão holdando, ou seja, segurando o Bitcoin. E se a gente olhar aqui o site CoinMarketCap, é um site muito bom e muito famoso, que eu comento bastante dele aqui com vocês, a gente consegue ver que nos últimos 3 meses a tendência de endereços que estão segurando o Bitcoin é só subir, galera. Se a gente parar para pensar, realmente a gente tem uma série de indicativos que estão mostrando que as pessoas elas estão buscando segurar Bitcoin, consequentemente acreditando numa alta no longo prazo. A gente está vendo o supply dos Bitcoins caindo, as carteiras de mineradores buscando aí acumular mais Bitcoin à medida que o preço está seguindo. Isso é um forte indicativo de alta, porque significa que as pessoas elas estão muito otimistas a ponto de tirar os seus Bitcoins das exchanges, levar para suas carteiras e deixar ele lá para ver a valorização no longo prazo. Isso também é um indicativo de que o supply das exchanges, né, ou seja, a quantidade de bitcoins que tem lá nas exchanges, está diminuindo, tal como a gente vem comentando bastante aqui. Então esse site ele é muito legal porque ele mostra pra gente como que a quantidade de pessoas que vem acreditando no Bitcoin, ainda mais fácil essa queda, né, continua aí na expectativa de acumular Bitcoin, segurar Bitcoin, acreditando no potencial de valorização para o longo prazo, vem aumentando. Isso é muito bom para o longo prazo do ativo, tá? Passando como sempre também no nosso Fear and Greed Index, a gente deu uma recuperada boa com relação a ontem. A gente estava aqui nos níveis de 34 e a gente está vendo que esse indicador ele está começando a subir de pouquinho em pouquinho, né? Há umas semanas atrás a gente conseguia ver que esse indicador ele estava aqui nos pontos de extremo medo, né? Oscilando entre a região aí dos 16, 28, 29, 30 pontos. E agora com essa retomada do Bitcoin aí lá na região dos 50 mil dólares e principalmente rompimento, a gente está vendo o indicador voltando a subir quase nos estados de neutro, né? O mercado neutro significa que as pessoas elas estão voltando a estar querendo investir no Bitcoin, perdendo todo o medo daquela queda que a gente viu ao longo das últimas semanas, e é um indicativo de que o mercado pode sim recuperar e continuar uma tendência muito forte de alta aí no curto e médio prazo. Beleza? Olhando o nosso order book, né, como eu sempre gosto de passar aqui com vocês, a gente consegue ver, galera, que a força compradora ela está muito mais forte do que a força vendedora. Isso porque a gente está numa região de resistência, a gente está esticado nos gráficos menores, a gente está esticado no gráfico diário, a gente rompeu uma região de resistência e tem muitas pessoas ainda assim que querem comprar e estão otimistas com o Bitcoin. Parece milagre de Natal aí que o Bitcoin está rompendo 50 mil dólares, mas tudo isso já foi comentado com vocês, falando que era a maior probabilidade e que eu acreditava que isso realmente poderia acontecer. A gente tinha vários indícios que o mercado estava indicando um sinal um tanto quanto altista, né? Então, como os 50 mil dólares, que era um ponto forte de resistência, foi rompido, ele passa a virar suporte, né? As pessoas que venderam nos 50 mil dólares acreditando que ele seria um topo,
e viu que o Bitcoin ele conseguiu passar, vão querer recomprar nesse mesmo nível. Isso faz com que um ponto de resistência tenda a virar um ponto de suporte e a gente consegue ver quase 1.000 tokens já alocados até os 50 mil dólares. E caso a gente ainda perca esse ponto, a gente tem um belo espaço para a formação de um fundo ascendente e seguindo a tendência, uma vez que a gente rompeu regiões de resistência, tá? Então números redondos aqui, eles seguem como sendo pontos de ancoragem de preço, e quanto mais aqui o preço cair, mais pessoas vão estar interessadas em comprar. Mas essa é uma probabilidade tanto quanto remota, tá? É bastante pequeno, porque a gente está muito altista no Bitcoin, a gente viu o volume entrando, a gente viu ele superando a região dos 50 mil dólares que estava segurando há bastante tempo, e quando a gente olha aqui no livro dos vendedores, né, a gente consegue ver que já tem tokens alocados, à medida que o preço sobe, porque o preço ele já está ficando esticado, e quanto mais a gente subir, melhor o risco-retorno vai estar favorável para a ponta vendedora. Então isso faz com que os números redondos também tendem a ficar pequeno, e eu vou estar de olho para fazer parciais à medida que o preço sobe, principalmente se a gente não corrigir, beleza? Então, olhando também, como sempre, o nosso S&P 500, que eu gosto de passar com vocês, a gente está no nosso terceiro dia de alta consecutivo, mais uma vez próximo à região de topo histórico, e o mercado ele está extremamente volátil, né? A gente tem esses fundos aqui que são como se fossem os fundos do pânico, né? A gente teve aquela nova variante do Omicron aqui, a gente teve a declaração do Federal Reserve que acabou impactando de forma negativa no mercado, e a gente vê retomadas muito boas, tá? A gente vê aqui 3 barras aqui de retomadas aqui em ambos os dias, e vamos ver como é que o mercado ele se porta. Geralmente no final do ano, por conta de feriados, as pessoas elas param de investir, elas tiram férias, e a própria bolsa costuma parar. Então é uma época do ano que tem pouca volatilidade. Então é muito provável que a gente veja o mercado ficar mais parado, mesmo com esses picos de volatilidade que a gente está vendo aqui. E galera, eu tô até batendo o olho aqui e eu tô vendo que dá para traçar alguma coisa mais ou menos assim. A gente tem uma linha de tendência que ela vem sendo bastante respeitada, né? Desde a nossa crise da Evergrande, que a gente viu ali há uns meses atrás, no mês de setembro, e a gente tem uma região muito nítida de suporte, tá? Isso faz uma figura de como se fosse um triângulo ascendente, para quem conhece, e essas figuras elas tendem a romper para cima. Vamos ver como é que essa figura se porta, como que ela é respeitada. Lembrando que a gente está falando de um índice, tá? Esse índice ele é calculado com base na média de lucratividade das 500 maiores empresas das bolsas de valores dos Estados Unidos. Então não é algo que deve ser seguido ao pé da risca, né? A gente vai trabalhar mais com regiões de suporte do que pontos de suporte especificamente falando, porque esse é um índice que ele é formado de forma indireta, né? Se a maior parte das empresas estiverem dando lucro, esse índice ele vai subir. Assim como caso estiverem dando prejuízo, esse índice tende a cair. Então vamos ficar de olho, porque essa figura é o sentimento do mercado, que ele está devolvendo cada vez menos. E a gente tem um ponto muito nítido de resistência aqui, que é essa região aqui do topo histórico que o preço não está passando. Vamos ver como é que segura, vamos ver como é que vai ser a lucratividade das empresas e como que as ações americanas vão se portar ao longo do começo de 2021. Passando sempre também na nossa dominância do Bitcoin, né? Ela segue consolidada mesmo com a alta do Bitcoin, rompimento dos 50 mil dólares. Significa que as pessoas elas seguem aí otimistas com relação ao mercado das altcoins, beleza? A gente teve aqui um rompimento da cunha, mas não está aqui se mostrando muito efetivo, e o fluxo de capital ele segue indo para as altcoins, né? Como eu comento muito para vocês, isso não é um gráfico muito de figuras, é mais de sentimento. Então as figuras que eu traço aqui, elas representam de uma forma mais sentimental o mercado, mas significa que quanto mais aqui o capital cai, mais as pessoas elas estão tendendo a investir menos em altcoins e consequentemente deixar o capital mais voltado no Bitcoin mesmo, mais alocado no Bitcoin. Lembrando que no médio e longo prazo a gente tem que ver aí uma pernada no semanal, uma vez que as altcoins elas vão ter valorizado bastante, vão ter ficado de certa forma caras, e aí a gente vai ver o capital voltando para o Bitcoin, uma vez que ela é a maior criptomoeda e que ela tem maior perspectiva de valorização no longo prazo. Então quando a gente tem muitas altcoins que valorizaram pra caramba, eles vão pegar o lucro e voltar para o Bitcoin. Essa é a maior probabilidade, e a gente sabe que todos os gráficos eles funcionam com base em tendência. Também, como eu sempre falo, é muito importante que o capital do mundo de criptomoedas passe dos 50%, porque isso vai significar que a maior parte do capital está alocado no Bitcoin. E logo que os investidores eles estão mais confiantes em estarem investindo seu capital no Bitcoin
e não nas altcoins. E agora olhando como sempre, né, o nosso Bitcoin que rompeu a região dos 50 mil dólares, rompeu aquela linha de tendência com um certo volume aqui no gráfico de 4 horas e se mantém consolidado, tá? A gente está vendo que os 51, 52 mil dólares está segurando muito forte, mas ainda assim a gente está numa tendência muito nítida de alta aqui no gráfico de 4 horas, fazendo topos e fundos cada vez maiores. E como a gente deu essa esticado aqui, o risco-retorno para quem quiser operar vendido no curto prazo, ele está extremamente favorável e, consequentemente, as pessoas vão tentar segurar o preço, né? Os ursos vão tentar segurar o preço. Mas a maior probabilidade sim é que a gente faça um fundo ascendente, ainda mais porque a gente não está devolvendo, tá? Atualmente a gente tem um cenário como se fosse uma bandeira de alta aqui no gráfico de 4 horas e caso a gente rompa para cima, a gente vai seguindo a nossa tendência super forte, saudável de alta, fazendo com que o nosso gráfico diário ele siga bastante altista, tá? A gente fez aqui um fundo que eu comentei com vocês ontem, mas como foi uma única candle, por definição, eu não consideraria um fundo muito saudável, tá? Eu imagino que a maior probabilidade seja que a gente faça assim um fundo ascendente com relação a todo esse movimento e aí confirme o nosso pivô de alta e o nosso fim da correção no semanal. E galera, correção no semanal, agora a gente vai buscar por um topo descendente quando isso tudo acontecer e a gente sabe que isso é época de distribuição, tá? A gente devolveu bastante desse topo aqui, tá? Se traçar uma Fibonacci aqui e traçar aqui o percentual, eu sempre falo com vocês que é algo próximo a 40%. Isso é um valor muito grande para uma pernada de baixa e caso a gente venha aqui, a maior probabilidade é que façamos um topo descendente contra o topo histórico, que é a nossa região aqui de maior resistência do preço, onde a força vendedora vai querer atuar em peso, tá? É extremamente improvável que a gente venha e rompa esse topo histórico aqui em uma única pernada, até mesmo porque a gente precisaria de uma valorização de preço aí de mais de 60%, galera. Isso é muita coisa, isso não é fácil de acontecer e eu vou ficar de olho em distribuições à medida que esse preço seguir aqui para cima. Caso a gente rompa aqui a região, ou pelo menos chegue na região aqui de 618, né, que é a região aqui dos 58 mil dólares, que é uma região de resistência, é uma região onde tem muita gente presa, aí a gente abre um bom espaço para a formação aqui de um fundo ascendente, que é onde eu vou estar buscando reposicionar as minhas posições, tá? Mas tudo isso, à medida que o gráfico for formando, a gente vai discutindo as probabilidades, porque cada candle é uma história nova. Tranquilo? E agora passando por último, né, extremamente importante, o nosso sentimento do mercado e de cara a gente já vê que o nosso long and short ratio ele está valendo 1,56, ou seja, a gente tem 1,56 compradores para cada vendedor, né? Se a gente olhar aqui no histórico, depois de toda essa subida, a gente viu que muitas pessoas aqui começaram a entrar vendidas, né, nessa subida que a gente viu aí de ontem, rompendo os 50 mil dólares. Isso fez com que o indicador caísse, fez com que o nosso Open Interest subisse e logo tivesse liquidez sendo injetada na ponta vendedora, tá? Isso resultou em liquidações. Se a gente olhar aqui, bastante gente foi liquidada, né? Aqui teve 9 milhões de dólares liquidados, aqui teve 7 milhões, aqui teve 6 milhões, 6 milhões, teve muita gente que foi liquidada. E a gente sabe que liquidações são pontos de distribuição. Então eu comentei ontem aqui no grupo, né, quem estava lá vai lembrar, e eu estava falando que o preço estava chegando forte aos 50 mil dólares e que eu inclusive fiz uma parcial aqui por conta das liquidações, né? Falei aqui de um cenário que eu vou passar nas considerações finais e que o mais importante é liquidações, o volume e os fechamentos acima dos níveis da cunha que eu vou estar passando para vocês. Então, galera, a gente teve liquidação, isso fez com que a gente tivesse um ponto forte de resistência, mas o preço ele vem se mantendo bem forte, próximo a esse ponto de resistência. Isso mostra como que os ursos estão fracos, como que os touros eles estão confiantes nesse rompimento. Tá? Como a gente rompeu um ponto muito forte, agora os 50 mil dólares ele tende a segurar. Nosso long e short ratio estando aqui próximo de 1,5, eu consideraria até um tanto quanto otimista, né, galera? Porque seria um ponto muito forte de atuação dos touros, cujos quais não estão entrando com força, né? Tem muito urso que está entrando aqui, fazendo com que o nosso long short ratio caia à medida que o open interest siga. Beleza? Considerações finais aqui no Bitcoin, a gente tem essa figura de cunha que eu deixei para falar aqui no final, que está começando a romper agora, tá? Ela está aqui no gráfico diário, a gente não está vendo um volume propriamente dito, né? O ideal é que tenha um volume, mas o rompimento dessa cunha com certeza levaria a gente à busca do nosso topo descendente no semanal, pelo menos a princípio, tá? Um rompimento dessa cunha com o pullback e aí reversão de tendência seria um gatilho para o nosso topo descendente no semanal, ponto de acumulação e consequentemente base de preço para estar rompendo o topo histórico. Beleza? Quem está dentro é seguir fazendo parciais, como eu bem comento aqui com vocês,
que é extremamente importante. E quem está de fora, é muito importante também não entrar agora, porque já perdeu o movimento, já está fora da festa, a época de acumulação passou, era a base da cunha e eu comentei bastante aqui no canal. Então vai ficar de olho pelo menos em um fundo ascendente no gráfico diário para estar entrando. A maior probabilidade é que a gente faça um pivô de alta e aí vai estar pegando aí uma operação de curto prazo para estar saindo aí no topo descendente no semanal. E caso você seja mais conservador, é esperar esse topo descendente ser formado e entrar no fundo ascendente para reversão de tendência no gráfico semanal e logo tá pegando aí um começo de ano de 2022 extremamente gordo e feliz para o mundo de criptomoedas. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias como essa, comentando sobre pontos fundamentalistas, análises on-chain, notícias, ponto sentimental, análise gráfica do mercado e tudo que a gente tem para falar sobre Bitcoin e as criptomoedas. Beleza? E no mais, convidar todos vocês a estarem se inscrevendo nas minhas redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lá eu tenho o canal do Telegram, tenho o Instagram, onde eu sou muito mais ativo e dou continuidade para as análises postadas aqui ao longo da semana. E também o meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Tá aqui embaixo na descrição para você estar entrando. Lá eu tenho o canal de altcoins, lá eu tenho o canal de Bitcoin, vocês têm um contato muito mais direto comigo. E eu vou postando várias coisas ao longo do dia, tal como ontem eu falei que eu estava pensando em fazer uma parcial. Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente Natal, uma ótima sexta-feira, final de semana. Curte aí bastante com quem você gosta, com a sua família, amigos e quem quer que seja aí, contanto que tenham momentos felizes e maravilhosos, beleza? E vamos ver se a promessa do gorrinho do Papai Noel vai dar certo aí nesse final de ano e começo de 2022 para estar levando o Bitcoin para as estrelas.